Neste episódio de Pesquisa do Discovery, descubra como o nosso planeta se formou, dando uma olhada no passado catastrófico da Terra. Veja como as erupções vulcânicas, os impactos de objetos extraterrestres, o deslocamento de placas tectônicas e o deslizamento de geleiras esculpiram a Terra, preparando o caminho para a vida. Acompanhe pesquisadores enquanto eles olham para o futuro e imaginam o que está por vir para o nosso planeta, em constante mudança. Pense nisso antes de assistir o Passado Catastrófico da Terra, parte 1. Em classe, discuta o que você já sabe sobre como a Terra se formou. Que tipos de eventos geológicos você acha que conduziram à formação dos continentes, dos oceanos e da atmosfera? Enquanto você assiste o programa, concentre-se nas evidências que os cientistas usam para formular teorias sobre o que modelou o nosso planeta. Pesquisa do Discovery apresenta o Passado Catastrófico da Terra, parte 1. A Terra vem sendo dinamitada, queimada, dilacerada e lavada há mais de 4 bilhões e 500 mil anos. Esses eventos fenomenais esculpem o nosso planeta através de uma série de cataclismos devastadores. O Passado Catastrófico da Terra. Entender a tumultuada história da Terra é como ler uma intrincada história de detetives, pois a Terra é diferente dos demais planetas. Sua impaciente superfície muda constantemente, destruindo as evidências do passado. Mas se você sabe onde as procurar, os indícios ainda estão lá. Cerca de 18 mil meteoritos atingem a Terra todos os anos, colidindo a 112.600 km por hora. A maioria é muito pequena e provoca poucos estragos, mas todos trazem evidências sobre a formação catastrófica do nosso planeta. O geólogo Roger Bewick está trabalhando no noroeste da Austrália. Apesar de ter acabado de chegar, isso é a coisa mais antiga da Terra. É condrito, um tipo de meteorito pedregoso. Ele está vagando pelo sistema solar há cerca de 4 trilhões e 500 bilhões de anos. A Terra é feita de coisas como essa, sucata espacial agrupada. Há 4,5 bilhões de anos, a Terra liquefeita crescia quando uma chuva contínua de megameteoritos se chocavam contra ela em sua órbita ao redor do Sol. Cada golpe trazia novas pedras, material a partir da qual a Terra podia crescer. Eles também traziam energia explosiva que elevou a temperatura do planeta primitivo para mais de 1.800 graus. Um vasto oceano de rocha derretida com 160 quilômetros de profundidade cobriu o globo. A radioatividade interna aumentou ainda mais a temperatura. A Terra se tornou num cadinho cuja temperatura ultrapassou o ponto de fusão do ferro. O ferro meteórico começou a se depositar no centro, puxado pela força impiedosa da gravidade. Uma esfera de 1 quilômetro de ferro fundido percorreu o caminho da superfície para o centro da Terra em menos de 1 bilhão de anos, uma fração do tempo geológico. Os componentes da Terra estavam se formando. Ela tinha um centro de ferro rodeado por rocha fundida. Na superfície, uma crosta fina se formava. Ela se comportava como esses lagos de lava derretida. As turbulentas forças que vinham de baixo começaram a fraturar a crosta. Essas são as placas tectônicas, vastos lençóis de crosta terrestre movendo-se constantemente, rompendo e colidindo na superfície do planeta. O processo continua acontecendo. Em alguns locais, as placas se separam e lava derretida é lançada através das fissuras, criando uma nova crosta. Em outros locais, onde placas colidem, a crosta é destruída. Umas são forçadas de volta à massa derretida, abaixo. Ao longo dessas zonas de supressão, irrompem vulcões.
Logo após esse começo violento, o planeta estava prestes a sofrer o ataque mais cruel que se pode imaginar. Um enorme asteroide maior do que Marte se chocou contra ele, com energia suficiente para mandar para o espaço uma parte considerável da superfície da Terra. Os fragmentos foram agrupados pela força gravitacional, formando um disco protolunar. A partir dele, nossa Lua cresceu rapidamente, arrastando os fragmentos em órbita que se aglutinaram a ela, formando uma única Lua. O professor Michael Rampino, da Universidade de Nova York, sabe que a história da Lua reflete a violência dos nossos primeiros anos. Esse é o telescópio Clark no Observatório Lowell, em Flagstaff, no Arizona. Esse telescópio foi usado para tirar fotos da Lua em preparação para os pousos lunares. Para ver a Lua esta noite, precisamos do telescópio nesta posição. E podemos fazer alguns ajustes maiores. A densidade das crateras na superfície da Lua era medida usando as fotos tiradas pelo telescópio Clark. Além disso, os astronautas visitaram algumas dessas regiões nas 6 missões Apollo. Essa coisa tem um planetão íngreme. Eles disseram 60 graus. Não consigo ver o fundo disso e não vou chegar mais perto da beirada de jeito nenhum. Verdade. Não posso acreditar. Subimos destas montanhas. O ponto de maior impacto na Lua, a bacia Imbrium, tem mais de 1000 quilômetros no sentido transversal e foi gerada pelo impacto de um cometa ou de um asteroide com mais de 100 quilômetros de comprimento. As montanhas são muito altas para voar sobre elas, não são? A bacia é rodeada por montanhas com mais de 8 quilômetros de altura. Foi aqui que os astronautas da Apollo 15 recolheram as amostras. Elas indicam que essas montanhas são diferentes das da Terra. São pilhas de pedregulho, rocha fragmentada, arremessada por esse impacto gigantesco. Olha só. Adivinhe o que acabamos de encontrar. Acho que encontramos o que viemos procurar. Rocha cristalizada, certo? Sim, senhor. Pode crer. As rochas lunares primitivas trazidas pelos astronautas foram datadas pelo processo de decadência da radiação e estudadas. Elas indicam que o impacto foi um processo importante na formação e na evolução de planetas como a Terra. A datação radiométrica das rochas indicou que a Lua sofreu um bombardeio infernal entre 4,5 e 4 bilhões de anos. Após essa época, o bombardeio cessou. Naquela época, a maioria dos asteroides que se deslocavam pela parte mais central do sistema solar havia colidido com os planetas e o processo de formação de planetas havia terminado. Há 3 bilhões e 500 milhões de anos, a Terra começou a esfriar. Vapor d'água e gases eram liberados do interior escaldante através do sopro de vulcões gigantescos. Essa foi a grande erupção da Terra. O resultado foi uma atmosfera densa e gasosa, com pressões 100 vezes maiores do que as de hoje. Todas as paisagens eram vulcânicas, lava congelada e cinza amarela. Não havia água na superfície. Essa superfície árida ainda teria que ser esculpida pela erosão. Havia umidade na atmosfera que se condensava em bolsas, mas não era suficiente para criar oceanos nem rios. Não havia oxigênio no ar. Ela era inabitável, sem sinal de vida. Uma nova teoria sugere que, com o passar do tempo, água, talvez suficiente para encher os oceanos da Terra, chegou do espaço profundo trazida por cometas de gelo. A chuva cósmica perdura até hoje, com cometas pequenos de 20 a 40 toneladas atingindo a atmosfera terrestre a cada 3 segundos. Eles acrescentam 25 milímetros de água a toda a superfície do globo a cada 20 mil anos. Quando a atmosfera ficou saturada, começou a chover. No passar das eras, tempestades torrenciais produziram as maiores inundações que o planeta já conheceu. Um oceano interminável cresceu, e quando os céus finalmente clarearam, a Terra havia se transformado num globo de água. Essa é a época na qual se imagina que a vida na Terra tenha começado. Ecos desse início podem ser ouvidos até hoje.
Os nossos ancestrais mais antigos, as criaturas mais flexíveis a se desenvolver, sobreviveram imutáveis por bilhões de anos e vivas em rocha sólida. Perfurando a grandes profundidades nas rochas de Idaho Falls, o microbiólogo Tully Zonstott, de Princetown, espera ver de perto os descendentes delas. O que acho realmente notável é que esse cilindro central é um pedaço de rocha maciça vindo de 60 metros abaixo da superfície. Mesmo assim, ele contém tantas bactérias quanto o planeta contém pessoas. E essas bactérias estão vivas. Elas vivem em temperaturas próximas ao ponto de ebulição da água. Vivem em pressões 100 vezes superiores à da atmosfera. Vivem em uma solução salgada, salobra, que é alcalina, que contém gases que são tóxicos para nós e mesmo assim conseguem sobreviver. Elas são conhecidas como extremófilos, porque vivem em condições extremas de vida. Para olhar mais de perto, primeiro os cientistas as extraem do seu lar rochoso. A coisa mais emocionante sobre as bactérias que gostam de calor é que elas são os organismos mais primitivos da Terra. As evidências fósseis nas rochas mais antigas da Terra indicam que organismos desse tipo já existiam há quase 4 bilhões de anos. 3.7 billion years ago. Precisamos desbastar a parte externa do núcleo para retirar qualquer contaminação que possa ter ocorrido durante o processo de retirada da parte central no campo. Em seguida, o centro é colocado em uma prensa e triturado para virar pó fino. Depois, é retirada uma amostra do pó e é desenvolvida uma cultura de bactérias. Esses são os ancestrais comuns, mais antigos de toda a vida, uma colônia de extremófilos. O mesmo tipo de vida bacteriana encontrou um lar igualmente estranho nas profundezas dos oceanos da Terra primitiva. A água jorrando do fundo do leito do oceano deve ter trazido os micro-organismos para um cadinho vulcânico e quente. A cerca de 2.700 metros de profundidade, o leito do mar é fendido pelas grandes cordilheiras do centro do oceano. A crosta é muito fina e o calor vulcânico do centro da Terra aquece a água que transborda através de fumarolas. Aqui, estranhas comunidades de micro-organismos florescem nessa rica mistura química. Essas bactérias suportam pressões 3 a 4 mil vezes superiores às da superfície e sustentam um leque de criaturas bizarras. Elas conseguem sobreviver aqui por causa do calor que é exalado pelo magma que está a poucos quilômetros abaixo. Não foi apenas a vida que começou aqui, mas a fábrica do próprio planeta. Quando as placas tectônicas que formam o leito do oceano são rompidas, lava nova emerge continuamente e novos vulcões nascem. Em 1963, esse ato da criação pôde ser visto por todos. Cerca de 900 bilhões de metros quadrados de lava irromperam na costa da Islândia para formar a nova ilha de Surtsey. Ela emergiu em uma questão de dias, tal como as ilhas vulcânicas da Terra primitiva. Essas ilhas apareceram em todo o planeta. Com o tempo, elas formaram os primeiros continentes. Indícios de como isso ocorreu são encontrados nas montanhas rochosas canadenses. O casco externo da Terra, a litosfera, abriga os continentes. Ela é constituída de grandes estratos de pedras diferentes que penetram 96 quilômetros terra adentro. A maior parte dessa estrutura é desconhecida. O mais profundo que o homem já perfurou foi 14.400 metros. A exploração precisa de uma abordagem diferente. Para descobrir como esse terreno foi formado, uma equipe de 700 cientistas, o equivalente moderno dos primeiros cartógrafos, está mapeando esse território invisível. Eles usam detetores de ondas de choque, geofones, que as equipes estão colocando em toda a área. Essa é a maior experiência de exploração sob a superfície da Terra, a litosfera. Na província de Yukon, o cientista-chefe é Charlie Roots. Os geólogos que trabalham em rochas sedimentares estão acostumados à continuidade, tanto nas rochas antigas quanto nas mais novas, e de observar a mesma formação rochosa por longas distâncias. Não é possível fazer isso nessas montanhas.
As rochas da superfície indicam uma grande plataforma de pedra calcária e as áreas ao redor são rochas totalmente diferentes. São pedaços que não fazem parte do continente, que parecem ter vindo de algum outro lugar. Essas gargantas mostram as dobras e as torções sofridas pelas rochas à medida em que foram empurradas contra o antigo continente. O problema é que só conseguimos ver as rochas que estão na superfície. Numa área em que as rochas foram fraturadas e empurradas para baixo, há muito mais história enterrada debaixo dos nossos pés. Estamos cavando 3 buracos para os geofones que vamos colocar aqui. Assim, teremos um sistema de orientação de 3 componentes para medir a onda sísmica que vier. Temos um geofone vertical que medirá a componente vertical da onda de chegada. Há um geofone norte-sul que medirá a componente norte-sul da onda de chegada. E temos um geofone leste-oeste para medir a componente leste-oeste da onda sísmica de chegada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando as ondas de choque descem rapidamente solo abaixo, batem em algo duro, muito mais duro do que a rocha circunvizinha. As ondas de choque são refletidas e voltam rapidamente à superfície, trazendo informações preciosas que são captadas pelos geofones. As análises do resultado indicam que abaixo das rochas há restos enterrados de antigas ilhas vulcânicas. Durante os últimos 200 milhões de anos, milhares dessas ilhas foram enxertadas no continente norte-americano. Elas formam grande parte do terreno das montanhas rochosas indo do México ao Alasca. Esse é um indício de como as primeiras massas de terra foram criadas. Mas até bem pouco tempo, a ciência não tinha a menor ideia de quando isso ocorrera. Então, um dia, enquanto sondava minerais no noroeste da Austrália, Roger Bewick fez uma descoberta surpreendente. Essa rocha é parte da superfície do terreno mais antigo do planeta. Ela sobreviveu milagrosamente ao infindável ciclo de formação e destruição da crosta. As listas verticais resistiram por mais de 3 bilhões e 600 milhões de anos, indicando a data de formação do terreno. Aqui perto, nas rochas sedimentares mais jovens de Karadini, estão todas as evidências para desvendar outro capítulo da história da Terra. Esse foi o primeiro local onde a vida e o terreno começaram a interagir. E os vestígios são claros até hoje. A coisa mais impressionante sobre esse lugar é que ele é muito vermelho. Na verdade, rochas vermelhas se estendem por centenas de quilômetros em todas as direções. Elas são vermelhas por causa desse mineral vermelho, a hematita, ou óxido de ferro, ou ferrugem. Elas se formaram quando o ferro dissolvido no oceano se combinou com o oxigênio e se precipitou como óxido de ferro, que assentou no leito do mar, acumulando-se no fundo do mar. Inicialmente não havia oxigênio na atmosfera da Terra. O mesmo ocorria com os oceanos. Essas rochas registram um período intermediário, no qual ainda não havia oxigênio na atmosfera, mas as camadas superiores do oceano continham oxigênio. O pequeno volume sugere uma única fonte plausível para o oxigênio, a biológica. Organismos vivos excretando oxigênio como um subproduto da fotossíntese. Biology. Living organisms excreting oxygen as a byproduct of photosynthesis. Após 2 bilhões de anos, o oxigênio havia finalmente se combinado ao ferro. Pela primeira vez, o oxigênio livre conseguia escapar para a atmosfera e o ar se tornou respirável. Nas profundezas do interior australiano, há mais indícios de organismos primitivos produtores de oxigênio. Em um local secreto descoberto por Bewick, estão alguns dos fósseis mais antigos e raros do mundo.
O que eu fiz foi dar um passo atrás, mais de 3/4 do caminho de volta ao início da história da Terra. Aqui há sedimentos dobrados que ocasionalmente se dirigem para cima. São estromatólitos, estruturas sedimentares criadas por micro-organismos filamentares que capturaram areia e lama entre seus pequenos filamentos. É provável que esses micro-organismos fossem fotossintéticos. Sob essas abóbadas, foram formando-se camadas que competiam entre si para chegar mais perto da luz solar. Produzindo oxigênio, os estromatólitos mudaram o planeta para sempre. Essas pequenas bactérias foram os primeiros organismos a viver em colônias. Elas capturaram e juntaram areia fina para criar estruturas rochosas que ainda sobrevivem na Austrália. Estromatófilos vivos crescem apenas quando estão quase permanentemente submersos em água. Por isso, você os vê apenas na maré baixa. Esses cresceram aqui há cerca de 5.000 anos, quando o nível do mar era cerca de 1 metro mais alto. O tapete vivo de bactérias que os formou morreu à medida que o nível do mar foi baixando gradualmente. Os sedimentos capturados pelas bactérias foi transformado em pedra calcária. A vida floresceu e se tornou a força modeladora do mundo. Em Utah, conchas de incontáveis milhões de criaturas marinhas que viveram e morreram aqui ficam expostas onde o rio São João causa um grande desgaste na crosta terrestre. O rio revelou um mundo perdido, onde outrora mares rasos se lançavam ao litoral da única massa de terra do mundo, o supercontinente gigante chamado Pangeia. Há 200 milhões de anos, o Planalto do Colorado era um deserto na região equatorial de Pangeia, o supercontinente que se estendia ininterrupto de um polo ao outro. Há 50 milhões de anos, toda essa região passou por uma mudança cataclísmica. A erosão começou inexoravelmente a açoitar camada após camada de rocha. As forças tectônicas que comprimiam, pressionavam e erguiam o terreno, moldando novamente paisagens fantásticas, estavam travando uma batalha interminável contra as forças da erosão, que aplainavam o terreno. Rochas vulcânicas que nunca forçaram seu caminho para a superfície se manifestaram. O granito foi formado quando o terreno estava enterrado sob 1.600 metros de arenito. A erosão desgasta a rocha sedimentar, deixando o esqueleto duro e ígneo de montanhas emergentes. A água é a força mais potente de todas. Ela corta a rocha sólida, criando gargantas profundas. Com uma paciência inesgotável, ela esfregará uma pedra na outra até moldar as rochas. Um dia, em um futuro inimaginavelmente distante, a garganta chamada de Antelope Slough será tão larga e profunda quanto o próprio Grand Canyon. Os pilares, morros íngremes e as mesas de arenito que se elevam a 300 metros acima das planícies são monumentos a milhões de anos de batalha geológica, mas eles também desaparecerão. Nada resiste à erosão. Tão rapidamente quanto as forças tectônicas erguem montanhas, o vento, a chuva e a gravidade as erodem, no sentido descendente. Esculpindo a superfície, cavando os desfiladeiros mais profundos, reduzindo as montanhas mais altas, a natureza encontra seu próprio equilíbrio. No final, ela desmanchará todas as estruturas que a Terra criar. Agora que você viu o passado catastrófico da Terra, parte 1, discuta isso. A geologia pode ser definida como a ciência que lida com a formação e a estrutura da Terra. Discuta como a geologia ampliou o que você sabe da história biológica da Terra. Use exemplos do documentário para ilustrar as suas ideias. Agora tente isso. Pesquise um dos aspectos da criação da Terra ou da atmosfera. Depois, crie uma apresentação usando materiais ilustrativos, tais como mapas, gráficos e esboços para mostrar os seus dados. Compartilhe a sua pesquisa em uma conferência de classe sobre geologia.
Para aprender mais, Pesquisa do Discovery sugere História Global da Terra nesse endereço da internet. Peça que sua bibliotecária o ajude a explorar os muitos recursos que a sua biblioteca tem a oferecer. Pense nisso antes de ver O Passado Catastrófico da Terra, parte 2. Os cientistas ambientais acreditam que outrora os continentes estavam unidos em um supercontinente. Enquanto você vê o documentário, acompanhe as evidências que apoiam essa teoria. Que eventos podem ter levado à separação e à topografia inigualável da litosfera da Terra? Pesquisa do Discovery apresenta O Passado Catastrófico da Terra, parte 2. Há 200 milhões de anos, o supercontinente Pangeia começou a se dividir em dois. Isso demorou 65 milhões de anos. 2 continentes que conhecemos hoje foram moldados por outra elevação da crosta que atingiu os restos do supercontinente no sul. Nas florestas da América do Sul, há uma das feições mais notáveis da face da Terra. Toda essa paisagem deve sua existência a esse violento capítulo da história da Terra. A esperança de encontrar mais indícios sobre essa catástrofe trouxe o professor Michael Rampino até aqui. Cataratas do Iguaçu, Argentina. Para mim, são as quedas d'água mais espetaculares do mundo. Não apenas por causa do cenário espetacular daqui, uma catarata com 76 metros de altura e 1.600 metros de comprimento, mas também devido à magnífica geologia. As rochas dos saltos contêm indícios pertinentes a um evento geológico ocorrido aqui há 135 milhões de anos. A evidência geológica está aqui nestas rochas. Isso é basalto, uma rocha vulcânica, dura, tingida de vermelho pela oxidação do ferro dentro da rocha. Na verdade, estamos de pé aqui, na base de um derramamento de lava basáltica com mais de 30 metros de espessura. Apenas um dos muitos derramamentos de lava dessa região que formam uma pilha de lava com mais de 1.600 metros de espessura. Na verdade, nas cataratas é possível ver os degraus dos saltos que mostram as torrentes individuais de lava dessa pilha. Imagine erupções vulcânicas tão grandes que produziam torrentes de lava, irrompendo de fendas e fissuras gigantescas da crosta terrestre, fluindo para uma área com o dobro do tamanho do estado do Texas, mais de 647 mil quilômetros quadrados, um evento vulcânico monumental. Quantidades maciças de gases ricos em enxofre expeliram para a atmosfera gotículas de ácido sulfúrico, formando um véu que bloqueou a luz solar e esfriou o clima. A chuva de ácido sulfúrico matou a vegetação. Ocorreu um desastre ambiental de proporções enormes. Isso foi há 135 milhões de anos, no final do período Jurássico do tempo geológico, uma época na qual houve extinção em massa de muitas formas de vida. Nessas rochas há evidências de um evento ainda mais dramático na história da Terra. Aqui está a evidência que eu precisava. Do outro lado do mundo, atravessando o Oceano Atlântico, fica o deserto mais antigo do planeta. Ele domina a maior parte do país sul-africano chamado Namíbia. Viajei mais de 6.400 quilômetros e as rochas são exatamente as mesmas. São basaltos e a sua idade é de 135 milhões de anos. Está claro que quando essas rochas irromperam como torrentes de lava viajando centenas de quilômetros, a América do Sul e a África estavam unidas num supercontinente. O Oceano Atlântico, que agora separa a África da América do Sul, deve sua existência a esse cataclismo geológico que dilacerou a Pangeia. O supercontinente era assim, sendo formado pelos atuais continentes da África, América do Sul, Índia, Antártica e Austrália.
A separação começou aqui e dividiu o continente nos atuais continentes da América do Sul e África. Em termos geológicos, isso ocorreu inacreditavelmente rápido. A fratura se abriu rumando para o norte à velocidade de 5 centímetros por ano. A fratura separava o terreno enquanto prosseguia. Fontes de fogo vulcânico jorravam através da ruptura. O processo todo terminou dentro de 5 milhões de anos. As evidências da ruptura estão claras. Os litorais da América do Sul e da África se casam perfeitamente, e sob o oceano, a cordilheira centro-atlântica está a quase a mesma distância dos dois continentes e continua a afastá-los. Mas as elevações geológicas podem indicar desastres. Houve 5 grandes extinções em massa na história da Terra. A mais conhecida é a dos dinossauros. Por que eles simplesmente desapareceram da face da Terra? A Índia pode fornecer a resposta. Há 65 milhões de anos, ela ainda era uma ilha que flutuava rumo à Ásia. Nessa época foram criadas as estruturas em camadas do Deccan. Uma grande fratura vulcânica expeliu cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados de lava. Camada sobre camada de lava jazem sob o terreno, chegando a ter 2.400 metros de espessura. Alguns cientistas acreditam que a escala dessa atividade vulcânica foi tão grande que exterminou os dinossauros. O professor Michael Rampino acha que o Deccan foi criado por um visitante extraterrestre. Este é o Hoba, o meteorito de ferro na Namíbia. É o maior meteorito conhecido na Terra. Tal como a maioria dos meteoritos, ele contém irídio, um elemento raro. Foi provado que o irídio é a chave, a conexão entre o evento de impacto e a extinção dos dinossauros. O irídio é encontrado perto de crateras de impacto, mas é extremamente raro em todo o restante da crosta terrestre. Nestas crateras, o nível de irídio é 10.000 vezes maior do que o normal. Concentrações também elevadas foram encontradas no registro sedimentar em todo o mundo, datando de 65 milhões de anos. Recentemente, uma cratera com mais de 176 quilômetros de comprimento foi detectada perto da costa da península de Yucatán, no México. Ela também foi criada há 65 milhões de anos. Ela foi formada por um matador cósmico com 16 quilômetros de comprimento que colidiu com a Terra a mais de 96 mil quilômetros por hora. A potência do choque foi 100 vezes maior do que todo o arsenal nuclear do mundo e gerou uma terrível bola de fogo que engolfou a região, afetando uma circunferência de milhares de quilômetros. Incêndios gigantescos assolaram durante meses, destruindo tudo em seu caminho. O impacto também pode ter tido outros efeitos catastróficos. A força foi tão grande que as ondas de choque partiram do ponto de impacto no México, circundando o mundo e se concentraram exatamente no ponto oposto da Terra, no Oceano Índico. Naquela época, o ponto oposto era a Ilha da Índia, e Rampino acredita que as violentas erupções vulcânicas que criaram o Deccan foram disparadas pelo meteorito. O impacto da explosão e a inundação vulcânica despejaram milhares de toneladas de poeira e cinzas no ar, mergulhando o mundo na escuridão. Na atmosfera, nitrogênio, enxofre e oxigênio combinaram-se para formar chuva ácida à medida em que a Terra esfriava. Nesse inverno cósmico, 75% de todas as coisas vivas pereceu. Quando o céu clareou, os dinossauros haviam desaparecido. A Índia continuava sua corrida na direção da Eurásia. Há cerca de 45 milhões de anos, elas colidiram e começou uma luta pela supremacia. Nenhuma cederia. Flutuando demais para serem arrastadas de volta ao centro liquefeito da Terra, elas se enrugaram, dobraram e deram uma reviravolta. A crosta tinha apenas um caminho a seguir, rumo ao céu. A primitiva cadeia de montanhas do Himalaia se ergueu do nível do mar para 8.000 metros de altitude, enquanto a Índia penetrava mais de 1.600 quilômetros na Ásia. Aproximadamente nessa época, a Terra começou a ficar muito mais fria. Há evidências de muitas eras glaciais durante a história da Terra. Entretanto, a maior e mais severa começou há 45 milhões de anos, quando o Himalaia estava se formando. Uma teoria atribui esse esfriamento dramático a esse distúrbio tectônico.
A colisão elevou o leito do mar e com ele pedra calcária bem alto na atmosfera, expondo-a à erosão. As montanhas estão repletas de pedra calcária e cascalho. Esses fragmentos se combinariam com a chuva e o dióxido de carbono no ar em uma reação química que retirou milhões de toneladas de gás da atmosfera. Com a diminuição do efeito estufa criado pelos gases que mantinham o planeta quente, todo ele esfriou, disparando a era glacial. Agora, os polos estavam permanentemente cobertos por gelo com mais de 3.200 metros de espessura. Nas orlas dos vastos lençóis de gelo, imensas geleiras avançavam impiedosamente. Nada resistia quando elas avançavam a velocidades de até 3 metros por dia. À medida em que o gelo cobria uma área maior, mais calor solar era refletido de volta ao espaço, esfriando ainda mais o planeta. No ápice do frio, a Terra estava coberta por 3 vezes o volume de gelo que existe atualmente. Esse gelo aprisionou a água na Terra. Com menos água, o nível do mar diminuiu 130 metros. Atualmente, a ilha da Grande Bahama tem as evidências mais claras da mudança dramática no nível do mar. A microbióloga Steph Schwab está tentando reconstruir essa história. Escondido nas profundezas de um mangue, há um charco manchado de tanino, um caminho improvável para um misterioso mundo antigo. Essas cavernas têm uma história para contar em relação à antiga flutuação do nível do mar e aos períodos glaciais e interglaciais do passado. O que torna essas cavernas emocionantes é que elas são uma das últimas fronteiras inexploradas e um dos sistemas de cavernas maiores e mais longos que se conhece. Nos deslocamos da entrada para o salão da catedral, que é muito grande, e onde podemos ver que o teto se eleva, formando o que nesses sistemas de cavernas geralmente chamamos de buraco azul. Agora estou nadando pelo que é chamado de zona da mistura, que é onde a água doce se mistura à água salgada, formando o que chamamos de bruxuleio. Essa zona da mistura é responsável pelo ataque agressivo à rocha da parede, que de tão furada parece um queijo. Normalmente, a pedra calcária não poderia ser removida com o dedo. Seriam necessários um martelo e um formão. É assim que sabemos que as cavernas foram formadas há centenas de milhares de anos. Mas também sabemos, através de evidências encontradas, que no passado as cavernas foram secas. 20 metros mais abaixo, no sistema de cavernas, há esses excrementos que foram fossilizados. Sabemos que isso ocorre apenas quando as cavernas estão secas, porque os morcegos não nadam. Quando os morcegos se empoleiram no teto, os excrementos se amontoam na rocha e ficam muito duros. Mais ao fundo do sistema de cavernas, encontramos outra evidência, poeira vermelha do Saara, que é espalhada pela estratosfera durante tempestades frequentes que ocorrem no deserto do Saara, vindo parar nestas cavernas. É mais provável que isso tenha ocorrido em períodos nos quais a caverna estava seca. A última evidência que apoia o fato de que as cavernas foram secas são esses lindos jardins de estalactites e estalagmites que encontramos a partir de 28 metros. As estalactites e estalagmites se formam durante as eras glaciais e se formaram em um período de centenas e milhares de anos.
O que ocorre é que a água está congelada em calotas de gelo nos polos, o nível do mar baixa e as cavernas ficam secas. Geralmente, durante as eras glaciais, chove muito mais nas regiões tropicais do mundo. A água da chuva penetra através do leito da rocha ou da rocha do teto e decompõe a rocha que está lá, a qual é levada pela goteira e se cristaliza tal qual um pingente de gelo. Basicamente, esses são pingentes de rocha. As eras glaciais influenciaram e moldaram as paisagens. Entretanto, algumas vezes, as evidências são tão gigantescas que é difícil as reconhecer. No estado de Washington, dentro da garganta de Grand Coulee, ficam as Channel Scablands. Durante anos, uma sucessão de cientistas tentou decifrar o que poderia ter causado uma erosão nessa escala. O cientista Richard Waite é o mais recente pesquisador. Essa rocha, do tamanho de uma casa de 3 pavimentos, parece ser parte do leito da montanha. Parte desse basalto que forma esta vasta paisagem. Mas, como se pode ver, a estrutura de basalto é horizontal, enquanto a estrutura desta rocha é vertical. Em outras palavras, esta grande rocha foi deslocada. A rocha não pode simplesmente ter rolado do penhasco. Estamos muito longe dele e há um vale entre ele e nós. Sabe-se que geleiras deslocam rochas deste tamanho, mas estamos além do limite das geleiras. Entretanto, a maior evidência na paisagem é a própria paisagem. Esse desfiladeiro foi burilado em basalto, uma das rochas mais duras. Ele termina em um rochedo abrupto, com 121 metros de altura, e tem a forma de uma ferradura enorme. Parece com a garganta abaixo das cataratas do Niágara. Mas essas cataratas secas têm o dobro da altura do Niágara e o triplo da extensão. Entretanto, esse desfiladeiro e essas cataratas desaparecidas e enormes são apenas um elemento de uma grande paisagem. Waite está continuando o trabalho iniciado pelo geólogo J. Harlan Bretz em 1923. Bretz foi o primeiro a dizer que toda a paisagem era o gigantesco leito de um rio de 20 mil quilômetros quadrados que correu no Planalto de Colômbia e que o erodiu. Ninguém acreditou nele porque a escala era enorme. Mas ele tinha certeza de que a única explicação para esta escala de danos era uma inundação gigantesca. Toda a área foi destruída e mudada para sempre quando a torrente passou por ela. Até no cume dos rochedos, a água tinha mais de 30 metros de profundidade. Os rochedos basálticos são as estruturas mais duras encontradas na natureza. Resistentes à erosão do vento, essas paredes só poderiam ter sido mutiladas por uma enorme quantidade de água. Uma a uma, essas colunas de lava congelada foram extraídas da face da rocha e levadas pela violência da torrente, fazendo com que a parede retrocedesse e com que a catarata se alargasse. Acredita-se que foi assim que as Channel Scablands foram moldadas. Mas uma parte importante do mistério perdurava. De onde poderia ter vindo essa quantidade colossal de água? O geólogo Joseph T. Pardee descreveu um enorme lago da era glacial, o Lago Missoula, a 160 quilômetros a leste. Esse lago continha cerca de 1,5 bilhão de metros cúbicos de água. 1,5 bilhão de metros cúbicos é a soma dos lagos Erie e Ontário de hoje em dia. O lago fora criado por uma represa de gelo que atravessara o rio Clark Fork e o represara. O lago tinha 609 metros de profundidade no lado da represa de gelo. Mas não havia nenhuma evidência que ligasse o lago às Channel Scablands. Em 1939, Pardee descobriu uma série de ondulações enormes. Elas são como ondulações de areia na praia, mas o tamanho é descomunal. Ficam a centenas de metros dali, têm 3 metros de altura e mais. São formadas de cascalho. Tal característica só poderia indicar um rápido derramamento do lago glacial Missoula. A gigantesca barreira de gelo conteve a água até que ela atingiu um nível crítico. A água de todo o lago foi liberada em uma descarga devastadora. Essa descarga teve 10 vezes o escoamento de todos os rios do mundo. Isso é quase inacreditável. E essa grande descarga se dirigiu diretamente a Channel Scablands de Bretz. Contudo, partes desse grande mistério permaneciam incertas. Por exemplo, e esse grande desfiladeiro de 27 quilômetros abaixo das cataratas secas? A resposta foi encontrada por acaso a 320 quilômetros dali no Vale Walla Walla.
Em 1926, uma inundação caprichosa criou uma garganta com 30 metros de profundidade. Ela revelou muitas camadas de limo. Waite percebeu que essa área deve ter estado no caminho das grandes inundações que formaram as Channel Scablands. Cada um desses leitos tem um padrão distinto de sedimentação. Cada leito começa com areia grossa na base e vai mudando gradativamente para areia intermediária e, finalmente, limo. Isso se repete em todas as camadas. Essa camada branca aqui é uma cinza conhecida do vulcão Santa Helena. Nós fizemos uma análise química e mineralógica dela e ficou claro que ela veio do Monte Santa Helena. Sabemos a data pela datação de radiocarbono. Sabemos que tem aproximadamente 15 mil anos. Assim, através dessa seção, temos uma bela linha do tempo de 15 mil anos. A cinza só pode ter caído após a inundação ter passado e os sedimentos haverem se assentado. Entretanto, ela é coberta por muitas camadas de sedimentos, 39 ao todo. Essa foi a última evidência que explicou a criação das Scablands. A catastrófica erupção da corrente deve ter ocorrido mais de uma vez. Depois que cada inundação deixava sua marca, a vasta represa glacial avançava. E as águas do Lago Missoula começavam a subir novamente, continuando o ciclo de inundação seguido por um período de tranquilidade. As inundações só pararam quando a era das glaciações terminou. A mudança de era glacial para tempos mais quentes é governada pela proximidade da Terra em relação ao Sol. A cada 100 mil anos muda a forma da órbita da Terra ao redor do Sol. Isso levou alguns cientistas a imaginar que o ciclo recorrente de catástrofe e extinção do nosso planeta é regido por forças extraterrestres. As extinções em massa e as catástrofes que as causam parecem obedecer a uma periodicidade de cerca de 30 milhões de anos. Esse ciclo sugere que a causa da catástrofe esteja fora da Terra. Nosso sistema solar está em uma viagem através da galáxia que chamamos de Via Láctea, que tem o formato de um disco. A cada 30 milhões de anos passamos pela parte mais densa do disco galáctico. Nesse período, os cometas do nosso sistema solar podem ser perturbados e cair para dentro, rumo aos planetas mais internos. Aí aumenta a probabilidade da Terra sofrer uma colisão. É possível que cataclismos tenham causado extinções e desastres, mas eles também moldaram a Terra e produziram um meio ambiente no qual a vida humana pode florescer. O ar é respirável, os mares são cálidos, o clima é ameno. O gelo está firmemente enraizado nos polos. Na verdade, é uma trégua geológica. Mas essa trégua pode estar chegando ao fim. Com o homem amplamente espalhado pelo planeta, os cataclismos da natureza se transformarão em catástrofes humanas. As forças que impulsionam a Terra são insensíveis às nossas necessidades. Cada movimento das placas é um desastre mais iminente. Temos que aceitar que o nosso planeta incansável nunca ficará quieto. Continue ligado. Atividades, recursos e tópicos para discussão daqui a pouco em Pesquisa do Discovery. Agora que você já viu o passado catastrófico da Terra, parte 2, converse sobre isso. O documentário salienta várias pesquisas diferentes que tentaram retratar o passado da Terra. Escolha um desses estudos e faça uma relação das evidências de apoio apresentadas no documentário. Você acha que as evidências são convincentes? Agora tente isso. Imagine que você está dando uma aula de geologia e precisa apresentar a teoria das placas tectônicas. Prepare um plano de aula, reúna ajuda visual e compile uma lista de recursos para ensinar aos seus alunos os fundamentos das placas tectônicas. Para aprender mais, Pesquisa do Discovery sugere A Terra e a Ciência do Meio Ambiente nesse endereço da internet.
Peça que sua bibliotecária o ajude a explorar os muitos recursos que a sua biblioteca tem a oferecer.